Aproveitar que todos estamos em pé, só fazer a leitura da palavra de Deus. Quem tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, ou também pelo Data Show, querido, está no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículos, deixa eu ver aqui, 23 e 24. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 22 e 23. Aliás, 23 e 24. Versículo 23 diz assim a palavra do Senhor. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombando dele diziam: sobe calvo, sobe calvo. Em outras traduções, sobe careca, sobe careca. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Amém. Por isso já sentado. Aleluia. Glória a Deus. Primeiramente, quero fazer os agradecimentos, agradecer a todos os presentes. Estamos reunidos na presença do Senhor para ouvir a sua palavra. Agradecer ao nosso querido irmão Geraldo pelo convite e a todos pela hospitalidade que temos recebido aqui. Essa é uma passagem bem conhecida, vários irmãos já ouviram falar sobre essa passagem, mas pesquisando ela na internet eu vi que não há nenhuma mensagem que algum pregador tenha gravado sobre ela, e eu fiquei um pouco assustado, né? A gente não tem um ponto de referência, a gente fica meio perdido, né? Mas Deus dá graça e a gente vai tentando entender algumas coisas, né? Porque se vocês prestarem bem atenção no que eu acabei de ler, diz que um profeta de Deus virou para trás, olhou para vários jovenzinhos, né? E os amaldiçoou no nome do Senhor. E saiu então do bosque 2 ursas e despedaçaram 42 deles. É uma palavra forte, né, meus irmãos? É uma palavra forte, né? E a gente começa a pensar assim, mas Deus foi cruel a esse ponto, né? Deus foi tão ruim, vamos dizer assim, a nossa maneira de viver, né? Eram meninos, né? Mas ao decorrer dessa mensagem, vocês vão entender tudo o que aconteceu naquele dia. E vocês vão entender o porquê que foi então registrada essa passagem na Bíblia. Amém? Amém? Então, como hoje é o culto dos varões, né? Nada melhor do que falar sobre cabelos brancos e cabelos que talvez não tenham tantos, né? O profeta aqui foi insultado pela sua ausência de cabelo, né? Por vários menininhos, né? Vários rapazinhos andando atrás dele. E assim, uma coisa que parece simples aos nossos olhos, né, pode ser uma coisa muito incômoda para outros, né? Tem que ter muito cuidado com isso, né? Abrindo um leque aqui na mensagem, mas já entrando nela, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque o que parece simples para você, ou apenas uma brincadeira, pode ser muito dolorido para outras pessoas, né? Pode ser muita dor, né? Porque a gente não sabe a história de cada um, é verdade? A gente não sabe a dor de cada um. Vou contar só aqui um pequeno fato que aconteceu conosco. Faz muitos anos atrás. Eu morava na cidade de Regente Feijó e tinha um mercadinho próximo da nossa casa, e sempre a gente ia lá comprar as coisas e brincava com a dona do mercado, né? Era uma pessoa muito gente boa. Um dia ela estava muito triste, eu cheguei: o que aconteceu? Ela falou assim: olha, sempre vinha aqui comprar leite uma mulher e toda manhã era certinho, ela vinha todo dia, comprava um litro de leite e voltava para casa, comprava um litro de leite e voltava para casa. Mas já faz mais de mês que ela não vinha aqui. Aí ela apareceu, aí eu falei assim, aí ela falou assim para a dona do mercadinho: olha, você me abandonou, você está comprando da concorrência, né? Aí a mulher abaixou a cabeça e falou: não, é que eu comprava para meu filho morreu. Meu Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com alguns tipos de brincadeira que a gente vai fazer, que a gente não sabe quem está do outro lado, o que a pessoa está passando, o que a pessoa está vivendo, né? E às vezes uma simples brincadeira pode ter um peso muito forte. Aqui nós estamos falando de um caso semelhante, um profeta. E a gente tem que ter cuidado quando a gente vai brincar com um profeta, com um homem de Deus, né? Não brinca com o homem de Deus. Os filisteus foram brincar com Sansão quando ele estava com seus olhos furados, mas o Espírito Santo de Deus
apoderou-se de Sansão naquele momento. Ele agarrou então as duas colunas daquele templo e o templo desabou. Eu quero dizer aqui que Deus se apodera grandemente dos seus servos e os defende. Não importa se é velho, se é jovem, se é criança, mas quando vão brincar com ele, estão brincando com o próprio Deus. Pois Deus vela pelos seus servos, até dos ossos seus Deus vela. A Bíblia fala que depois de Eliseu morto, estava tendo mais uma perseguição dos filisteus e eles estavam fazendo um sepultamento. Eu já vou entrar na mensagem. E durante o sepultamento eles ficaram em crise. Vamos sepultar o morto ou vamos correr dos filisteus? Resolveram correr. Não eram os filisteus, desculpa. Eles então jogaram o morto na cova de Eliseu. E ela que tocou nos ossos dele, o morto levantou. Até os teus ossos são cuidados pelo Deus. Aleluia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Glória a Deus. Mas vamos então entrar na palavra do Senhor. Vamos então entrar no porquê de ter acontecido isso. Afinal, Deus foi tão cruel assim? Precisamos entender e saber todo o contexto de como funcionava naquela época. Naquela época, Elias era o profeta oficial de Israel, no período do reinado do rei Acabe e de Jezabel. Esta era sacerdote e sacerdotisa e filha de um sacerdote de Baal. Foi oficializado o culto a Baal. O culto a Baal ele tinha orgias, homossexualismo, sacrifícios humanos, incluindo até sacrifício de crianças, que eram queimadas vivas. E foi proibido cultuar ao Deus de Israel, foi proibido cultuar ao Deus verdadeiro. Os profetas e homens e mulheres que professassem a fé no Deus de Israel eram perseguidos e mortos. Tinham que se esconder em cavernas. A Bíblia relata de 100 profetas que foram escondidos em duas covas, de 50 em 50 profetas, e eram sustentados com pão e água, escondidos de Jezabel para não serem mortos naquela época. Depois de Acabe, que ele foi morto em batalha, o seu filho Acasias sobe ao poder e repete os mesmos pecados de seu pai e de sua mãe. Deus então envia uma doença e tira a vida de Acasias, e como este não tinha filhos, Deus coloca Jorão, o filho do rei de Judá, para reinar em seu lugar. Nesse período de transição, é escolhido então o sucessor para o profeta Elias, Eliseu. Eliseu ele não pertencia às escolas de profetas, tinha escola de profeta em Betel, em Jericó e no Jordão, mas ele não pertencia a nenhuma dessas três escolas de profeta. Ele estava arando o campo quando Elias então chega para ele, joga a capa para ele e pede para que ele se torne então profeta. Ele então queima o seu carro onde ele estava fazendo o arado naquele momento, assa o seu boi que estava ali em cima, e então ele abandona a sua função de arador de terra, de agricultor, e vai ser profeta. Aleluia! Nesse período então, Elias começou a passar para Eliseu tudo que ele conhecia. E Eliseu começou a andar grudado com Elias para aprender como era o ofício de ser um profeta. Em um dado momento, então, Deus avisa Elias que ele seria arrebatado. Ninguém sabia ainda, somente Elias. Então ele começa a fazer uma prova com o profeta Eliseu, que já era profeta. Então, para onde ele ia, ele mandava Eliseu ficar. Ele disse: olha, fica aqui, porque o Senhor me mandou a Betel. E então o profeta dizia: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Aí então depois Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, que o Senhor me mandou para Jericó. E ele diz então: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Então por último, ele fala: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele diz novamente: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Então Eliseu percebeu que Elias não ia largar de maneira nenhuma do lado de Eliseu. Ele percebeu que realmente ele era um profeta que queria seguir essa profissão de ser profeta. E quando então eles chegam ao Jordão, eles chegam na beira do rio. Isso é muito interessante. A escola de profetas que existia ali no Jordão, já sabendo da chegada de Elias, 50 deles foram receber então os dois profetas. Só que eles não atravessaram o rio Jordão, eles ficaram do outro lado. É estranho isso. Como você vai receber um profeta e não dá condição para que esse profeta chegue do outro lado? Tinham 50 ali, poderiam ter alugado uma canoa, um barco, qualquer coisa, mas eles não fizeram isso. Ficaram parados do outro lado, aguardando os dois profetas atravessarem o rio. E o rio Jordão era cauduloso, não era fácil de atravessar. Então Eliseu toca com a sua capa no rio, e o rio se abre, e os dois atravessam andando pelo rio.
E aqueles 50 aprendizes de profeta veem do outro lado 2 profetas atravessando o rio a seco. Glória a Deus. E quando chega do outro lado, Elias percebeu que Eliseu realmente queria ser profeta. Ele então chega para Eliseu e diz: olha, você já está sabendo que eu serei tomado de ti, não sabe? Que eu serei arrebatado. Então, estou sabendo. Então pede-me o que tu queres para que eu te faça. E Eliseu então chega para Elias e fala: eu quero porção dobrada do teu espírito. Aleluia. Aleluia. E Eliseu então faz um pedido que Elias fala: olha, dura coisa você me pediu. Dura coisa você me pediu. Só que vamos fazer o seguinte: se você me vê eu sendo tomado, você vai receber a porção dobrada. Agora, se você não me vê, não se fará. Tudo bem? Tudo bem. Se o profeta Eliseu já não tirava o olho de Elias, até dormindo ele vigiava. Glória a Deus. Isso serve para nós, irmãos. Nós pedimos tanto bênção para Deus e às vezes nós vacilamos, nós descuidamos em alguns momentos e Deus está falando: vigia. Você está pedindo alguma coisa para Deus? Vigia. Fica na vigilância. Não sai da posição, fica ali. E então, em um dado momento, ali já do outro lado do Rio Jordão, enquanto eles conversavam, atravessou entre eles um carro que era de fogo, com cavalos de fogo e cavaleiro de fogo. E esse carro passou por entre os dois e separou os dois um do outro. E quando separou um dos dois, ele olhou para Elias e viu Elias subindo ao céu num redemoinho de fogo. Aleluia. Aleluia. Só que no céu, meus irmãos, isso daqui não vale nada. Aleluia. No céu, meus irmãos, quem é presbítero, pastor, isso aqui não vale nada. Glória a Deus. A Bíblia não relata exatamente, mas é a minha visão. Eu vejo Elias subindo num carro, aliás, num redemoinho de fogo, e quando ele sobe lá no alto, só vê caindo sapato, calça, cinto, caindo tudo no chão. Mas tinha uma coisa que Eliseu foi, correu e pegou: a capa. Aleluia. A capa de Elias. A capa simbolizava o exercício de profeta. A capa simbolizava a continuidade daquele ofício. Ele então agarrou a capa e saiu. Só que os 50 jovens que apareceram ali ficaram ao longe observando. Então ele chega na beira do Rio Jordão, pega a capa, diz a Bíblia que ele dobrou a capa e ele tocou no Rio Jordão e disse: aonde está o Senhor Deus de Elias? E a hora que ele toca então no Rio Jordão se abre novamente. Aleluia. Glória a Deus. A porção dobrada do Espírito estava descendo sobre a vida dele. Glória a Deus. E aqueles 50 jovens viram então um profeta, um aprendiz de profeta chegando ao ofício de profeta. Eu quero dizer aqui para vocês essa noite, talvez você tenha vontade de ter um ofício na casa do Senhor. Não desgruda daquele que você está vendo que está na frente do trabalho. Não desgruda. Cola nele, vai aprendendo com ele, porque um dia você vai pegar a capa que era dele para continuar o ofício. Glória a Deus. E então Eliseu passou para o outro lado. Só que aí, ao chegar ao local determinado, ele encontrou com 50 jovens. Eles falaram: cadê Elias? Vocês não viram? Ele acabou de subir num redemoinho de fogo. Não, nós não vimos nada. Sim, ele subiu num redemoinho de fogo e foi arrebatado. Aí que vem os incrédulos, esses 50 jovens que viram tanto Elias e Eliseu atravessar para um lado o Rio Jordão a seco, e viram depois o próprio profeta Eliseu tocar nas águas e as águas se abrirem. Eles duvidaram da palavra de Eliseu e foram procurar Eliseu e chegaram então para Elias, e chegaram então para Eliseu e disseram: olha, nós vamos mandar 50 homens para procurar por Elias. Pode ser que o Senhor Deus tenha arrebatado ele, deixado em alguma montanha. E Eliseu disse: não vai. Mas eles insistiram tanto com ele que ele se constrangeu. Ele falou: se vocês quiserem ir, vá. Então eles perseguiram por 3 dias em todas as montanhas e todos os vales, não acharam Elias. E quando voltaram, falaram para eles: olha, não, nós não achamos Elias. E ele disse: eu não falei para vocês não irem? O que é isso? É profeta que vê milagre. Eu preciso falar isso aqui essa noite. É profeta que vê cego enxergar, vê surdo ouvir, vê mudo falar, mas ainda não crê. Deus, aleluia. Nós vivemos os dias que nós temos que pregar milagre para quem está dentro da igreja. Você vê milagre todos os dias, mas você não acredita no Deus de milagre que você serve. Deus. A gente vê falar de tantos
milagres a gente vê, a gente escuta e a gente presencia tantos milagres, mas o próprio crente hoje em dia não crê mais em milagre. Aleluia. Glória a Deus. E eles então duvidaram tanto de Eliseu que Eliseu deixou. Vocês querem ir lá buscar, busquem, mas não vão achar, porque eu vi ele subindo no redemoinho de fogo. Aleluia. Aleluia. Os mesmos que viram ele fender as águas, duvidaram da palavra dele. Aleluia. Mas aí, glória a Deus, passando um pouco adiante, ele voltou então para Jericó, ele estava ali próximo, né? E os filhos dos profetas chegaram então para Eliseu e disseram: olha, Eliseu, o lugar aqui é muito bom, a gente gosta demais dessa cidade, só que tem um problema. Qual o problema? As águas dessa cidade, elas são amargas e a terra é estéril. Então Eliseu pediu para que trouxessem um cântaro com sal, e ele jogou sal nas fontes daquela cidade, e as águas se tornaram boas novamente, e a terra se tornou fértil novamente. Essa terra era uma terra amaldiçoada. No livro de Josué, no capítulo 6, versículo 26, diz lá: Josué amaldiçoou aquela terra. Aquela terra é a terra em que os israelitas deram 7 dias de voltas na cidade, uma volta por dia durante 6 dias, e no 7º dia deram 7 voltas sobre a cidade, e quando eles gritaram, os muros caíram. Essa é a cidade de Jericó, e ela foi dita como maldita, e quem se levantasse a reconstruir essa cidade seria amaldiçoado, e essa cidade foi reconstruída. Então eles sabiam que aquele lugar era amaldiçoado, mas a partir daquele momento, Deus reverteu a maldição daquela cidade. Aleluia. Reverteu, prestem atenção, Deus amaldiçoou a cidade e Deus reverteu a maldição daquela cidade. E novamente esses 50 filhos de profetas viram novamente essa cidade ser revertida de maldição para bênção. Glória a Deus. Mas aí, mesmo eles tendo visto essa reversão, mesmo vendo que esse profeta era usado por Deus, então Eliseu sai dali e estava andando, indo para Betel. Quando ele acaba de sair da cidade, né? Betel significa casa de Deus, né? Quando ele sai da cidade, aparecem alguns rapazinhos e começam a aborrecê-lo fora da cidade. Já não estava mais na cidade, ele tinha saído da cidade, estava próximo de um bosque, próximo do mato, vamos dizer assim, né? E esses rapazinhos vinham atrás dele gritando: sobe careca, sobe careca, sobe careca. E não eram poucos. A Bíblia fala que quando as 2 ursas saíram para despedaçá-los, vamos dizer assim, ela pegou 42 deles, ou seja, não se sabe quantos, mas eram muitos rapazinhos. Eram muitos jovens que estavam atrás dele gritando: sobe careca, sobe careca, sobe careca. E um dado momento, então, ele olha para trás e amaldiçoa-os em nome do Senhor, e sai do mato, então, do bosque, 2 ursas e despedaçam eles. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É duro, né? É duro, né? Mas foram esses mesmos rapazinhos que viram o Jordão se abrir para eles, e Eliseu atravessar. Viram o Jordão abrir com a capa apenas na mão de Eliseu, e eles viram as águas da cidade serem saradas, e viram a terra deles serem saradas. Esses mesmos rapazinhos que viram tudo isso ainda foram zombar do profeta. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala: de Deus não se zomba. Aleluia. Tudo que o homem semear, isso ele também vai ceifar. Então eles foram atrás do profeta. E nós temos que ter cuidado, tem várias traduções na Bíblia que a gente se perde um pouco, a gente se perde um pouco. E essa é uma das passagens difíceis de entender, por isso que eu estou falando aqui essa noite, já para a gente chegar no veredito. Esse termo rapazinhos, meninos e crianças, no hebraico é nahar, que significa rapaz, servo e jovem. Naquela época, o rapaz, ele era dos 13 aos 30 anos. Olha como que já mudou a visão. Não tinha só rapazinho ali não, meus irmãos. Aleluia. Se é dos 13 aos 30, podia ter rapaz ali de 20 anos, 22 anos, Glória a Deus. 29 anos, Aleluia. 30 anos. E não era uma dúzia não, meus irmãos, eram muitos. Eram muitos, ao ponto das ursas despedaçarem 42 deles.
Então não eram poucos. E esses rapazinhos aí, a tradução Nahar também diz servos. Eles podiam ser servos ou aprendizes. Lembra que eu falei que era proibido em Israel adorar ao Deus de Israel? Então naquela época, na própria região ali, na escola de profetas, tinha também escolas de adoração a Baal. E esses rapazinhos poderiam também ser servos, que a palavra rapazinhos aqui é uma das traduções, mas a palavra servo também se encaixa, poderiam também ser servos de Baal. Olha aí, vocês já estão entendendo que já está mudando a configuração de coitadinhos para perigosos? Já não está sendo tão coitadinho esses 42 que foram despedaçados? Cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com a tradução da Bíblia, a gente se perde muito nessas pequenas traduções. E eu repito isso, já falei centenas de vezes, aqui eu acho que eu não falei isso ainda, mas vou falar hoje aqui. Aleluia. A Bíblia não foi escrita para nós, ela foi escrita para Israel. Então os israelitas, quando liam essa passagem, entendiam de primeira. Nós não, nós temos que procurar o contexto para poder entender. Aleluia. E esse sobe careca, irritou tanto o profeta ao ponto de eles amaldiçoá-los. Vamos lá, vamos entender aqui. Vocês sabem por que eles falavam sobe? Sobe, sobe. Aqui diz o seguinte: a subida de Elias foi relatada por quem? Por Eliseu. Os menininhos não estavam juntos. Eles não acreditaram na palavra do profeta. Aleluia, glória a Deus. E eles disseram: olha, já que o teu Senhor subiu, agora sobe você aí. Sobe para a gente ver se você sobe também. Aleluia. Se você subir, a gente acredita. Glória a Deus, aleluia. Olha só, era uma dúvida a respeito do ministério que tinha sido confiado na mão do profeta Eliseu. Eles disseram: sobe como uma zombaria, dizendo assim: olha, você não é profeta coisa nenhuma. Era como se ele dissesse assim: você mentiu para nós, você escondeu Eliseu em algum lugar por aí e está dizendo que ele foi arrebatado, você é mentiroso. O que eles estavam dizendo quando dizia sobe, eu quero dizer para ele assim: você está nos enganando e você vai lá para Betel para mentir para eles também. Então nós vamos pegar você aqui no meio desse mato e vamos matar você. É mais ou menos isso que eles estavam fazendo. E sabe por que eles falavam careca ou calvo? Não era apenas uma ofensa dirigida à falta de cabelo, mas que na terra de Israel, quando uma pessoa não tinha cabelo, ela era dita como maldita. Aleluia, glória a Deus. Só que a Bíblia não fala que o profeta Eliseu era calvo. Fala em algum local? Não. Só nesse texto aparece que Eliseu era calvo. Porque em alguns momentos, alguns profetas, quando sentiam uma dor muito forte, uma perda muito grande, como a de Eliseu, quando perdeu o seu amigo Elias, que foi arrebatado, eles faziam o seguinte ato: eles rasgavam as suas vestes, jogavam cinza sobre si e raspavam a sua cabeça. Glória a Deus. Então é possível que o profeta Eliseu, nesse momento, não é que ele fosse calvo, mas ele tinha rapado a sua cabeça devido à angústia de ter perdido o seu mentor, o profeta Elias. E mesmo em meio à dor que ele estava sentindo, a falta do seu amigo, ainda assim zombavam dele e falavam: sobe careca, sobe, você não é profeta coisa nenhuma, você é um profeta maldito. Era assim que eles estavam chamando ele. Estão sentindo agora o peso do porquê das ursas? E então eu me coloco por alguns instantes no lugar do profeta Eliseu. Perdeu o seu grande amigo, seu mentor. Aleluia. Pegou a capa dele, abriu o Rio Jordão, foi lá, sarou a terra daquele povo, reverteu uma maldição que tinha sido amaldiçoada há vários anos atrás, sarou as águas daquele local, sarou a terra daquele local, e o que ele recebeu em troca daqueles moradores foi zombaria. O que ele recebeu em troca? Perseguição. Aleluia. E digo mais para os irmãos aqui, estou exagerando um pouco, mas os irmãos vão entender. Se ele não tivesse amaldiçoado, se não tivesse aparecido aquelas duas ursas, talvez Eliseu tinha sido morto por aqueles meninos naquele local, naquela estrada. Aleluia, glória a Deus. Vocês imaginaram o nível da ingratidão? Após ter as suas águas saradas, após ter a sua maldição revertida, essas pessoas, ao invés de agradecerem, foram perseguir. Não ter cabelos, para eles era considerado como uma desgraça. Aleluia. Lá no livro de Isaías 3:24 diz assim: e será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, cinto de silício, e queimadura em lugar de formosura.
Deus falando, mediante o profeta Elias, que traria juízo sobre os anciãos de Israel, porque haviam permitido a nação se degenerar. Então eles estavam dizendo assim: vocês não dizem que nós somos degenerados? E esse careca? Aleluia. Glória a Deus. Esse careca também é degenerado. Vocês estão sentindo o peso da palavra dessa noite? Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma palavra muito dura aqui, mas é uma realidade aqui. Já estou falando palavras duras, mas vou falar mais uma aqui. Às vezes a gente vê pessoas sofrendo, coitadinho. A gente olha e fala, meu Deus, por que Deus não faz alguma coisa por causa daquele coitadinho? Deus. Meus irmãos, vocês não sabem o que esse coitadinho fez. Aleluia. Porque os seus, Deus cuida. Aleluia. Os seus, Deus vigia. Amém. Aquele que é fiel na sua palavra, está diante da sua presença, Deus cuida. Glória a Deus. Ah, mas Jó sofreu e não merecia. Jó, conta um outro que foi igual. Não há outro igual. Deus às vezes usa algumas exceções. Não vamos tomar a regra por exceção. Jó foi uma exceção. Não vamos tomar a exceção como regra. Mas eu digo para vocês, dos seus, Deus cuida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz alguns rapazinhos, mas não diz quanto. Podia ter um monte ali, podia ter vários ali. A gente não tem noção de quantos que estavam ali atrás do profeta Eliseu. E não era só uma brincadeirinha, nós não estava brincando de sobe careca, brincando não. Era uma ofensa mesmo, era para ferir mesmo, era para tocar na alma do profeta. Mas que lições nós podemos tirar desse texto? Não vou adiantar muito, hoje está muito frio. Que lições nós podemos tirar desse texto? Aleluia. Até mesmo crianças são responsabilizadas pelos seus atos. Aleluia. Glória a Deus. Deus trará tudo a juízo. A gente tem sempre o costume de dizer assim, olha, morreu uma criancinha, foi para o céu. Meus irmãos, cuidado. Existem criancinhas que têm tanta maldade quanto um adulto. Glória a Deus. Hoje eu estou pregando bem duro aqui para os irmãos terem uma realidade que céu e inferno existem, meus irmãos. Aleluia. Glória a E às vezes a Deus. gente está na igreja, mas a gente está brincando de ser crente. A gente está na igreja, mas a gente não está levando o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com Deus tão a sério. Aleluia. E Deus está nos trazendo hoje, através desse juízo, para dizer que com Ele ou é ou não é. Aleluia. Ou você está ou você não está. Glória a Deus. Ou você vai subir ou você vai descer. Glória a Deus. Aleluia. Deus está falando sério hoje aqui, meus irmãos. Porque há momentos que Deus também traz juízo. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz Deus é amor, mas Ele também é um fogo consumidor. Glória a Deus. Nesse texto que eu li, Deus trouxe juízo. E eu tenho visto que Deus tem trazido a juízo nos últimos tempos e as pessoas não têm percebido. Deus é amor, mas Ele também traz juízo. Aleluia. Glória a Deus. Qual a outra lição que nós podemos trazer disso? Foi uma grande ingratidão. Meus irmãos, se é uma coisa que fere o coração de Deus é a ingratidão. Aleluia. Aquele que é liberto do cigarro, liberto da bebida, liberto das prostituições, Glória a Deus. liberto de tudo, e vem para a casa do Senhor e não leva a sério, cuidado, Glória a Deus. Aleluia. cuidado. Deus não tolera ingratidão. Glória a Deus. O povo de Israel não entrou na terra prometida por causa de ingratidão. Apenas 2 entraram na terra prometida daqueles vários milhões que saíram de lá. Apenas 2 entraram na terra Aleluia. prometida por ingratidão. Durante toda a caminhada, Deus os alimentava com maná, Deus os alimentava com codorna, Deus os alimentava de várias formas. Deus fez com que as roupas não terminassem, os sapatos não se desgastassem, os pés não inchassem. 40 anos andando no deserto, não tiveram mortes prematuras, não tiveram doenças. Foi um povo que prosperou no deserto, só que eles foram ingratos. Nós temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Quando estava assentado lá em Israel, próximo de 25 mil pessoas, para ouvir Jesus falar, a Bíblia fala que trouxeram então diante dele 5 pães e 2 peixinhos. E aí os apóstolos disseram assim: Senhor, mas o que é isso para essa grande multidão?
Jesus pegou Aleluia. aqueles 5 pães e 2 peixinhos, levantou aos céus e Oh, aleluia. agradeceu. Aleluia. A partir do agradecimento houve a multiplicação. Aleluia. De próximo de 25 mil pessoas se alimentaram naquele dia. Mas você vai me dizer, são 5 mil homens? Não, mas se você contar mulheres, crianças, dava aproximadamente 25 mil pessoas. Aleluia. Foram alimentadas com 5 pães Glória e 2 a peixinhos. Deus, Por quê? aleluia. Porque Jesus levantou ao céu e agradeceu. Aleluia. Ah, meus irmãos, será que se a gente for contar o que nós já recebemos com aquilo que nós estamos recebendo, nós já não recebemos muito mais do que nós merecíamos? Aleluia. Aleluia. Gratidão. Glória a Deus. Aquele povo foi ingrato. Eles tinham sido abençoados pela reversão da maldição e foram amaldiçoados novamente. Aleluia. Como você garante isso? Eu garanto, o profeta Eliseu virou para trás e os amaldiçoou. A partir do momento que eles foram amaldiçoados, a maldição voltou. Ah, meus irmãos, a Bíblia não relata, mas eu imagino, uma terra amaldiçoada por um profeta, não volta nunca mais a ser terra, nunca mais vai produzir, nunca mais vai ter nada. Então nós temos que ter essa gratidão e não nos enquadrarmos nesse mesmo quesito, de depois de termos a nossa maldição revertida, voltarmos atrás. E a quarta lição, e essa está bem clara, bem óbvia, é: não se zomba do homem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Glória a Deus. pode ser o homem indouto, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma forma de se portar, mas quando ele pega esse microfone aqui, é ligado o céu, a terra, desse Deus. lugar. Aleluia. Ele pode não saber falar, ele pode não saber cantar, ele pode não conhecer de Bíblia, ele não pode conhecer de gramática, mas ele tem um compromisso e um contato com aquele que está no céu. Aleluia. Quantas vezes eu já vi, meus irmãos, eu tenho muitos anos de igreja, quantas vezes eu já vi pessoa humilde chegar aqui, pegar o microfone e alguém lá no banco dando risadinha, fazendo piadinha. Meus irmãos, cuidado. Glória a Meus irmãos, Deus. cuidado. Cuidado, que o Deus que está neste homem Aleluia. pode tomar vingança. Glória a Deus. Aqui não tem super-homem não, meus irmãos. Aqui não tem capa não, meus irmãos. Aqui nós todos somos servos. E Jesus disse: aquele que quiser ser grande, que sirva mais. Aleluia. Aquele que quiser ser grande, que seja servo dos outros. Esse vai ser grande. Aleluia. Aqui nós temos que entender que o grande aqui é Jesus. Nós apenas estamos servindo aqui. Aleluia. Todos que servem aqui estão servindo a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E quanto àqueles 42 que as ursas dilaceraram, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só para fechar, o termo hebraico utilizado aqui para dizer que eles foram dilacerados é bakahal. Significa arranhar, Aleluia. cortar todo. Ou seja, pode ser que nem todos aqueles 42 morreram, tá? Se você for ler lá na Bíblia, diz a Bíblia que 42 deles, né, eles foram atacados, né, por essas ursas, eles foram dilacerados, né? Só que o termo utilizado aqui não foi dilacerado, o termo foi arranhado ou cortado. Aleluia. Então ainda pode ser que daqueles 42 ficaram muitos ali Glória a Deus. paralíticos, sem braço, talvez sem perna, talvez arranhados, mas nem todos morreram, tá? Aleluia. Só para a gente entender que não foi 42 mortos, tá? Primeiro, não eram só meninos, eram rapazes, homens até. Segundo, não foram os 42 mortos, eles tiveram assim, alguns talvez não tenham morrido, alguns tenham se machucado bastante, né? E terceiro, nós interpretamos a Bíblia de uma forma conforme a tradução que nós recebemos, mas então, quando a gente vai para o profundo, a gente vê que quer dizer outra coisa. Deus não foi injusto em pegar esses 42 meninos, não. E o profeta Eliseu também não foi injusto em amaldiçoá-los, porque foi um profeta que recebeu ingratidão, no momento de dor que ele estava sentindo. Aleluia. As consequências dos nossos atos podem nos acompanhar para o resto de nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Então as consequências vão seguir.
E concluindo, devemos pensar bem a respeito de nossas atitudes, seja conosco, seja com o nosso próximo, porque nós vamos colher os frutos daquilo que nós Aleluia. Glória a Deus. plantamos. Glória a Deus. Eu quis trazer essa mensagem essa noite aqui para os irmãos entendam que tem muitas passagens que a gente lê e a gente não entende. E como eu acabei de dizer aqui para os irmãos, essa é uma passagem que eu nunca vi nenhum pregador pregar. Se alguém tiver algum local que viu, depois me passe, que eu não achei nenhum pregador que tivesse pregado sobre esse tema. Glória a Deus. E nenhum pregador que tenha chegado e falado sobre essa tradução aqui. Eu garanto que os irmãos vão para casa hoje com uma outra visão dos 42 meninos que foram dilacerados. Vão voltar para casa com uma outra visão sobre o profeta Eliseu. E talvez Deus tenha me trazido aqui hoje para defender o seu profeta, porque nós pensamos mal dele. Até nisso Deus cuida, para que não pensemos mal dos seus profetas. Deus cuida dos seus, meus irmãos, como eu acabei de dizer aqui. A Bíblia diz, eu acabei de dizer, mas vou dizer novamente, que até os ossos de Eliseu, de boi e de morte, Deus ainda honrou. O profeta Eliseu pediu porção dobrada do Espírito, e algumas pessoas dizem que foi porção dobrada do Espírito de Deus. Não, não é isso. Era porção dobrada da forma de Elias de agir, porque ele tinha visto que aquele povo era um povo duro, e Eliseu não era bonzinho, Eliseu era duro também. Quando o rei Acabe mandou 50 dos seus servos para procurar Elias estava com Eliseu em um monte, e os 50 chegaram então e disseram assim para Elias: Elias, o rei manda te dizer, desce daí, homem de Deus, desce daí. Ele disse: se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu agora e vai consumir você e os teus 50. Desceu o fogo do céu e consumiu. Veio mais outros, e mais outros 50, e disse a mesma coisa. Elias, homem de Deus, o rei manda te dizer, desce daí. E Elias disse novamente: se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu, vai consumir você e os seus 50. Desceu o fogo do céu e consumiu ele mais outros 50. Aí o terceiro foi e se ajoelhou. Olha só a mudança de atitude. Se ajoelhou e falou assim: profeta, Elias, eu sei que você é homem de Deus, mas tenha compaixão da minha alma e da alma desses 50 que estão comigo. Aleluia. Aleluia. Quando ele ia dizer, desce fogo do céu, Deus falou: pera aí, Elias, vai com esses. Pode ir, agora vai. Então Eliseu, ele viu tudo isso. Ele viu o homem sendo consumido por causa da sua arrogância. Ele viu a dureza no coração do povo que se dizia povo de Deus. Aleluia. E ele falou assim: como é que eu vou ser profeta com esse povo? Então me dá porção dobrada da tua força. Aleluia. Só que Deus honrou tanto a palavra dele, que a Bíblia registra 7 ações de Elias, mas quando vai dizer de Eliseu, registra 14. 13 com ele vivo, e a última depois que ele já estava morto. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus não deve nada para ninguém. Se Deus te fez uma promessa, meus irmãos, fica tranquilo. Levanta a tua mão e agradece que a bênção já chegou na tua vida. Eu estou pregando aqui de um Deus de promessa, mas um Deus que cumpre promessas também. Um Deus que é amor, mas também fogo. Fogo derramado. Glória a Deus. Eu vou encerrar por aqui. Eu acredito que o que passar disso, Deus vai explicar melhor nos corações de cada um. Desde já agradeço totalmente as oportunidades. Que o Espírito de Deus fale melhor no coração de cada um nessa noite. No nome de Jesus. Glória a Deus.